Agora uma notícia que interessa a todos nós, trabalhadores, está todo mundo aí atento à informação, de que passam a valer a partir deste sábado, dia 11, as novas regras aprovadas pela reforma trabalhista. No total, foram alterados mais de 100 pontos da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Muitas alterações estão gerando dúvidas nos trabalhadores. Por isso, a gente convidou um advogado trabalhista, o senhor Paulo Baria. Tudo bem? Como é que o senhor está? Bem-vindo aqui no Balanço Geral. Muito obrigado. É muito importante, nesse momento, a gente orientar as pessoas, apesar que são muitos pontos, mas aqui até o senhor elencou os pontos principais que a gente deve citar, que vão mexer diretamente aí com o trabalhador. Primeiro, senhor Paulo, o parcelamento das férias. Esse é um tema que já vinha sendo pedido pela sociedade há muito tempo. Às vezes o empregado, quando sai de férias, normalmente era 20 dias e ele poderia vender 10 dias, ou ele ficava 30 dias direto na sua casa, gozando férias. Agora as férias podem ser parceladas em até 3 vezes. Desde que um período seja no mínimo de 14 dias e os outros 2 não sejam inferior a 5 dias. Então ele pode parcelar as férias, tira um pouco em janeiro, um pouco em julho, um pouco em dezembro. É uma novidade. Isso já estava previsto na Convenção 132 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. O Brasil já era signatário desse acordo e agora está valendo definitivamente e foi incluído nessa reforma trabalhista. Então não há necessidade do empregado ficar mais 30 dias de férias. Ele pode parcelar essas férias ao longo do ano, o empregador, num comum acordo com o seu empregador. Ele tem que comunicar ao empregador que ele deseja isso. Sem dúvida. Quem escolhe a data para sair de férias e o parcelamento ou não, continua a cargo do empregador. Então isso tem que ser negociado com o seu patrão. Com relação ao trabalho intermitente, o que significa essa alteração? Essa talvez seja a mudança, assim, a novidade maior, porque era um instituto que não existia no Brasil, esse tipo de contrato, ele é importado, já existia na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, e ele significa o seguinte: é um trabalho em que a pessoa é convidada a trabalhar determinados períodos, mais ou menos naquela ideia do autônomo, mas esse trabalho intermitente, a pessoa é registrada em carteira, só que a empresa pode convidar para trabalhar essa semana, ele trabalha 5 dias, por exemplo, fica um mês sem aparecer na empresa. Isso foi para resolver casos de empresas com trabalho eventuais, como por exemplo, festa de criança, aqueles buffet de criança infantil, restaurantes que precisam de garçons de determinada sazonalidade do ano, só final de semana, outras empresas que precisam de um trabalho nesses tempos esporádicos e não o tempo todo. Ele é registrado em carteira, ele é um empregado normal, ele é seletista, porém, necessariamente, ele não é convidado a trabalhar. Se for convidado, ele vai dizer se aceita ou não trabalhar naquele dia, ou naquela semana, ou naquele final de semana, e ganha por aquilo que trabalhar. Isso gera uma polêmica porque a empresa pode ficar sem chamar esse empregado durante um mês e não receber nada naquele mês. Por outro lado, ele também pode ser contratado por 3, 4, 5 empresas, ter 6 registros da carteira de trabalho. E quem chamar primeiro, ele vai trabalhar. Se outro chamar, ele avisa: não, já estou nessa empresa essa semana, na outra eu posso. Então, é um contrato de trabalho novo, não existia no Brasil, e ainda há muita polêmica de como é que vai ser a sua aplicação na prática. Como, por exemplo, e se o empregado não trabalhar nenhum dia, ele vai ficar sem receber salário? Essa é uma das questões que ainda se põe. Isso daí vale também para diarista? Então, é como se fosse um diarista. Vale, eu posso contratar diversas empregadas empregada doméstica em alguns meses só da semana e ela trabalhar em outros empregadores no outro dia da semana. Também resolve o problema de uma empregada doméstica ou de qualquer pessoa que trabalhe por dia, desde jardineiro até eletricista, até um técnico em informática. Com relação ao acordo para rescisão, muito importante, preste atenção. Esse era aquele famoso jeitinho brasileiro. O empregado, por diversos motivos, pedia ao seu patrão para fazer uma rescisão de contrato, porque ele precisava do dinheiro para comprar uma moto, para aumentar o cômodo da sua casa ou qualquer coisa do tipo. Ou ele estava saindo porque ele ia mudar de uma cidade para outra, acompanhar o seu marido ou sua esposa que fosse transferida de trabalho, ou mesmo voltar para a casa de suas famílias em outro estado. Bom, nesse caso ele pedia demissão. Pedido demissão, ele não sacava o fundo de garantia, não tinha direito a aviso prévio. Nessa nova modalidade de rescisão por acordo, se o patrão concordar,
patrão e empregado fazem um acordo para que o empregado saia do emprego sem ser pedido demissão e sem ser mandado embora. Ou seja, é algo intermediário, por acordo. Nesse caso, ele vai receber as verbas trabalhistas a que teria direito, férias, 13º, pela metade. Mas o governo não vai garantir a ele o seguro-desemprego, em razão desse acordo que foi feito. Então ele saca metade do fundo de garantia, tem direito a metade da multa, tem direito a metade das 13º, metade das férias. Então ele recebe o que deveria receber pela metade. Mas isso daí só se tiver um acordo. E se a empresa não quiser? Se a empresa não quiser, ela não é obrigada. Tanto que o nome se chama por acordo. Por acordo. Por exemplo, eu quero sair, mas a empresa não quer fazer um acordo, então vai ser pedido de demissão. Eu quero mandar o empregado embora, mas não vai ser por acordo, então eu vou ter que pagar todas as verbas como se estivesse mandando ele embora. Agora, se os dois entrarem num acordo, racha o valor dessas verbas. Muitas vezes a empresa não quer até fazer um acordo, mandar embora, por questões para não tirar dinheiro do bolso. Exatamente. Nesse caso, ela vai continuar tirando, só que metade das verbas. Exatamente isso. Então tá. Bom, com relação à terceirização, muito se falou na terceirização, ela entrou nessa reforma? Uma pequena parte, porque em abril desse ano entrou em vigor uma nova legislação sobre terceirização e tratou desse tema quase que por completo. O que fez a reforma trabalhista, que entra em vigor amanhã, foi simplesmente dizer, olha, pode ser para atividade fim e atividade meio, porque havia essa discussão antes. Pode ser para todo tipo de atividade ou só para algumas? Por exemplo, numa empresa, na atividade meio, pode ser limpeza, pode ser segurança, pode ser transporte, mas na atividade fim da empresa não podia. Agora, a reforma trabalhista diz que pode, inclusive, na atividade principal da empresa. Eu, por exemplo, posso terceirizar todos os meus vendedores, coisa que antes eu não poderia fazer. Entendi. Com relação às horas de percurso e alimentação, troca de uniformes, na empresa teve uma alteração muito importante aí. Sim. Essa questão da hora de percurso, ela é chamada também de horas extras ou horas in itinere, no itinerário da sua casa para o trabalho. Isso era muito aplicado, é muito aplicado no meio rural, em que, por exemplo, usinas pegam um determinado trabalhador numa cidade, porque lá não tem transporte público, põe ele dentro do ônibus da usina e leva ele até o local de trabalho. Esse tempo da cidade dele até o local de trabalho, que fica lá na zona rural, gastava, por exemplo, meia hora para ir, meia hora para voltar. Isso era considerado hora extra. A legislação agora modificou e disse que esse transporte fornecido pelo patrão, ainda que seja em local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, deixa de ser hora extra. Ao mesmo tempo, aquele empregado que chegava na empresa às 7 horas da manhã, ficava cartão de ponto e depois ia trocar de roupa, colocar uniforme, isso e aquilo, já estava contando como hora de trabalho. Agora a mudança diz o seguinte, você primeiro chega, troca de roupa, de uniforme, e depois você pica cartão. Então esse tempo à disposição do empregador para trocar de uniforme dentro da empresa e etc., não é considerado mais como jornada de trabalho. Com relação à alimentação, o cafezinho, mesma o coisa. Descanso. Mesma coisa. Na questão do descanso tem uma coisa interessante, que não está aí, mas eu vou falar para vocês. É a questão da jornada 12/36, muito aplicado ao caso dos enfermeiros, ao pessoal da saúde, médicos de uma forma geral. A pessoa que trabalha 12 horas, por exemplo, à noite e depois fica 36 horas folgando. Se esse dia de descanso dele, de trabalho dele, cair num feriado, antes ele recebia em dobro, porque era um feriado. Agora, se cair num feriado, ele não vai receber mais em dobro. Ou seja, aquele 12/36, ele acumula e vai trabalhando o dia que ele tiver que trabalhar. Então, aquele salário que ele recebe, mesmo que seja um dia de feriado, não vai ser mais em dobro. Ele não terá direito ao feriado, a pessoa que trabalha 12/36. Na opinião do senhor, essa reforma trabalhista veio para ajudar, para melhorar o sistema, para facilitar para ambas as partes, para complicar ambas as partes? Qual a opinião do senhor? Como toda nova lei, ela causa um impacto inicial. Então, há muita expectativa do que vai acontecer na prática com a aplicação dessa lei. Na minha opinião, a lei vem para resolver um problema dos empresários, para tentar resolver algumas questões trabalhistas que, com o tempo, foram se avolumando os direitos do empregado contra os direitos do patrão. Nesse momento, o patrão encontrou um Congresso Nacional fragilizado e fez valer uma nova legislação que lhes favorecesse. Isso me parece bastante óbvio, bastante claro na reforma trabalhista.
Contribuição sindical também teve uma alteração, né? Você disse bem, houve uma alteração. Antes era obrigatório, era um imposto chamado imposto sindical. Descontava um dia de salário por ano do salário do empregado no mês de março e recolhia no mês de abril. O empregado não dava palpite sobre isso, era um imposto. Agora não, passou a ser optativo. Então, se o empregado disser que quer que desconte, então vai descontar e recolher para o sindicato. Mas se o empregado não der essa autorização expressa, a lei diz que não pode descontar dele o imposto sindical. Daí porque nós vamos ter menos arrecadação para os sindicatos, os trabalhadores. Com relação à rescisão, uma última pergunta, a rescisão contratual, Sim. né? Ou por demissão, ou o pedido de demissão. A empresa tem que fazer o acordo ali junto ao sindicato, com a presença do sindicato ou não? Acabou isso também? Então, antes era assim, até um ano de trabalho não precisava de homologar no sindicato. Agora a lei mudou e diz que mesmo após de um ano de trabalho não precisa de homologar no sindicato. Eu não sei se a grande maioria das empresas vão aderir a isso, pelo menos a um primeiro momento, porque ela pode ter problema lá no futuro, se ela não pagar todas as verbas corretamente na rescisão de contrato. Mas a verdade é que com a nova legislação não precisa mais de passar pelo sindicato. A homologação ali com o sindicato se torna uma testemunha, né? Exato. Uma testemunha prévia, né? De um possível problema que vem lá por diante, né? Perfeitamente isso. Muito obrigado pela sua presença, muito esclarecedora. Tá bom? Se a gente tiver mais dúvidas, se o público de casa também, o senhor retorna aqui. Vai ser um grande prazer. Então tá bom. Uma ótima tarde, bom trabalho.